para você que participa com a gente aqui da jornada, um presente especial. Eu trago aqui para você uma análise também de dimensionamento de insumos, agora trazendo da tabela SINAP, tá certo? Então, nós vamos pegar um pequeno exemplo e vamos dimensionar os insumos a partir dos dados de uma tabela padrão do SINAP. E, como um bônus adicional, nós vamos ter um aplicativo desenvolvido no Project para você, vai estar disponível para você, você pode utilizar, que ele permite buscar os dados da tabela SINAP e calcular automaticamente para você no MS Project. E aí eu vou explicar como é que você vai poder usar esse aplicativo. Primeiro vamos entender a lógica, né? A lógica é o seguinte, vamos usar como exemplo esse projeto aqui. Eu vou trazer aqui para você. Então você vê que esse arquivo, ele já tem alguns serviços. Você observa que a tabela dele foi preparada. Atenção, nesse arquivo, ó, eu tenho aqui o número da estrutura de tópicos, foi inserido a coluna do número de estrutura de tópicos, para a gente ter o item 1, item 1.1, etc. O código da composição está na coluna texto 3. Eu inseri a coluna texto 3 e é o código da composição, no caso do SINAP, né? Então, eu estou usando a composição 94319, 96522 e assim por diante. No meu orçamento, 94319 é a composição do aterro manual de vala, ok? Aqui eu tenho os serviços normais, na coluna onde normalmente tem nome da tarefa, eu mudei o nome dela para serviço, é normal isso aí. Acrescentei uma outra coluna, que é a coluna texto 1 para as unidades, uma coluna, que é a coluna texto 2 para as quantidades. Eu escolhi uma coluna de texto, não uma coluna de número, para não ficar o valor zerado aqui, na linha que não tem quantidade. Aí normal, a duração, início, término, nome de recursos, e acrescentei mais algumas coisas. Por exemplo, nessa coluna, que é a coluna texto 6, eu coloquei, ó, descrição da composição Excel. Excel, que é o seguinte, você pode baixar as composições do Sinap para um arquivo Excel, né, e salva no seu computador. E a partir desse arquivo você vai fazer o trabalho aqui no MS Project, tá bom? Então, será que eu peguei a composição certa? Né? Porque aqui eu quero aterro manual de vala. Eu coloquei o código 94319, porque eu olhei lá e coloquei 94319. Será que essa 94319 é a composição certa? No final do processamento, ele vai escrever aqui o nome que está lá no Sinap, porque aí você confere. E a unidade que está lá no Sinap, para você conferir com a sua unidade. Além disso, também tem outras colunas. A unidade do Sinap, tá? Eu incluí a coluna texto 7. Aí tem o nome do arquivo, onde eu fui buscar isso aí, né? Porque você pode baixar o arquivo do Sinap e renomear, se quiser. Então, o nome do arquivo que foi usado está aqui, é na coluna texto 4, mas está com nome arquivo. Ela foi renomeada. E aonde eu peguei esse arquivo? O endereço, né? Qual é a pasta? Que está na coluna texto 5, endereço do arquivo. Tá já? Isso aqui é para a gente entender o layout que vai ser feito, que ele vai calcular os insumos para a gente, tá bom? Agora, vamos entender como é o cálculo que ele vai fazer. Então, vem comigo, que eu vou te mostrar aqui numa planilha Excel. Nós vamos usar o exemplo desse aterro manual de valas, certo? Vamos lá.